Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nesse vídeo, eu quero falar um assunto um pouquinho diferente com vocês. Eu quero falar sobre segurança, especificamente sobre a segurança do roteador de vocês, que é um assunto que a gente geralmente acaba deixando um pouco de lado, né? Porque a gente não consegue imaginar, geralmente pelo menos, a gente não consegue imaginar que o nosso roteador possa ser alvo de um ataque. Nosso roteador pode ser alvo de um ataque. A gente não consegue imaginar isso, pelo menos, né, assim, não é uma coisa comum, né? A gente imagina que o nosso computador pode ser alvo de um ataque através de um vírus ou de um worm, de algum tipo de ataque, né, qualquer malware, vamos colocar assim, né? A gente pode pensar que nosso celular pode ser alvo de um ataque. Eu já ouvi falar de ataques até que atacam a BIOS do nosso computador. Mas o nosso roteador, né, eu confesso para vocês que isso não é comum, né, não é comum. Apesar de que, assim, a gente, né, a gente não é comum a gente ouvir falar disso, mas tudo bem. Pessoal, só para ilustrar mais ou menos para vocês, tá? Esse ataque ele não acontece direto da internet, tá? Ele não acontece vindo diretamente da internet. Ele acontece utilizando o seu navegador como man in the middle, né? Como o homem no meio do caminho para que ele possa ter acesso ao roteador de vocês. Por quê? Porque o roteador de vocês, de certa maneira, ele está protegido. E não é que ele está protegido, mas é que ele se coloca de uma maneira protegida de tudo que vem de fora da internet. Tá? Mas, de dentro da sua rede, ele está vulnerável. E quando esse ataque vem através do seu navegador, o seu navegador está dentro da sua rede. Tá? Então, esse que é o problema. Pessoal, nesse vídeo, eu vou falar para vocês de uma maneira bem breve, de uma maneira bem simplória, tá? Porque meu objetivo não é me aprofundar nesse tema, até porque eu teria que fazer um estudo um pouco mais profundo para poder falar tecnicamente isso aqui para vocês. Apesar de que eu entendi tecnicamente o que aconteceu, né? Mas para falar termos técnicos, etc., né? Eu não hoje, nesse momento, assim, eu não teria capacidade de poder falar isso para vocês, mas nem é meu objetivo, até porque seria um vídeo chato, vocês talvez poucos de vocês teriam interesse, né? Eu quero me ater ao objetivo, eu quero me ater ao que vocês precisam fazer para vocês não serem alvos desse tipo de ataque, tá? Então, primeira coisa, eu vou mais ou menos passar por cima, pincelar o que foi esse tipo de ataque, tá? Então, esse aqui a matéria original, tá, em inglês, e eu vou trabalhar com essa daqui, que é uma matéria traduzida, tá? É uma versão da matéria em português que eu coloquei para traduzir no Google, tá? Então, basicamente, eu vou colocar os dois links na descrição do vídeo, tá bom? Que é importante, pessoal, é que vocês, caso vocês tenham interesse de dar uma olhada, pessoal, deem uma olhada, deem uma lida, tá? É interessantíssimo, tá? A metodologia que eles usaram é interessantíssima. Eu, pessoalmente, fiquei impressionado, mas a gente tem que, nesse momento, a gente tem que saber como se precaver, tá bom? Primeira coisa, pessoal, é ataques de sequestro de DNS. Isso daqui não é novo, isso aqui não é novo, mas geralmente os ataques de sequestro de DNS, eles mudavam os DNS no seu computador, tá? Acontece que os sistemas operacionais vêm se modernizando, o próprio Windows vem se modernizando, e não é mais tão simples assim, simplesmente ele ir lá e trocar o DNS do seu computador. O Windows, ele cria certas dificuldades e tal, ele não é tão simples assim você rodar um malware que chega lá e troca os DNS do seu computador. Tá? Então, hoje em dia, por exemplo, é mais difícil você fazer isso, um ataque que altere os DNS do seu computador. Só que, malandramente, esses hackers criaram esse ataque que altera os DNS do seu roteador. E para alterar os DNS do seu roteador, ele consegue alterar os DNS de todos os computadores que estão acessando aquela rede.
tá? Mais ou menos, tá? Caso você tenha setado um DNS não padrão no seu computador, o seu computador ainda estaria teoricamente protegido, tá? Mas isso daqui seria um ataque a todos os computadores que estão dentro da sua rede. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês rapidamente o que está acontecendo, tá? Em primeiro lugar, isso daqui é um ataque que está acontecendo no Brasil, tá? É um ataque voltado para clientes no Brasil, tá bom? O que é interessante, né? Porque se a gente pensar em ataques hacker, a gente não consegue pensar em ataques voltados para o mercado brasileiro. Quer dizer, consegue, né? A gente já tem vários ataques desses voltados para o mercado brasileiro. Mas um ataque desse nível, eu confesso para vocês que eu não consegui imaginar. Mas vocês vão ver mais para frente que o ataque é voltado para o mercado brasileiro. Então, aqui ele fala que é um ataque CSRF, tá? Que basicamente é uma aplicação web, tá? Que é uma aplicação web complexa, não é uma aplicação simples web, né? Que ela roda algum código, tá? Que roda no seu navegador, tá, pessoal? Que vai rodar algum código que vai fazer algumas coisas no seu navegador, tá? E dentre elas, vai fazer algumas coisas no seu roteador, tá? E o que ele fala aqui é o hijacking de DNS. Hijacking é um sequestro de DNS, tá? Basicamente, pessoal, trocando em miúdos, ele vai acessar o seu roteador com login e senha, tá? Vai alterar os DNS padrões que você utiliza no seu roteador para DNS que ele controla, que o hacker controla. Dessa maneira, ele vai ter acesso aos sites que você acessa. Então, por exemplo, caso você coloque lá um site de um banco, por exemplo, bradesco.com.br, ele vai poder dizer qual é o IP do site do bradesco.com.br. Só para vocês entenderem, basicamente, pessoal, como é que o DNS funciona? O DNS é basicamente a lista telefônica da internet. Tirando assim, simplificando, é quase como se fosse o Google Maps da internet. Quando vocês colocam lá bradesco.com.br, o DNS diz para vocês, o bradesco.com.br é o IP X, é o IP tal, ponto tal, ponto tal, ponto tal, tá? Então, esse IP é o endereço do servidor do bradesco.com.br. Dessa maneira, o hacker tem a possibilidade de, alterando esse IP, encaminhar você para um outro servidor que não é o do bradesco.com.br, mas quando você entra, quando ele abre aquela página do bradesco.com.br, que não é do bradesco.com.br, mas se parece muito com bradesco.com.br, porque foi copiada do bradesco.com.br, te faz acreditar que você está no bradesco.com.br. E você inadvertidamente digita sua senha, seu login, sua senha, a sua conta e sua senha, e você entrega a sua conta e a sua senha, ou seu login e sua senha, para o hacker, tá? Então, esse que é o problema desse ataque, tá? Basicamente, você está entregando para o hacker o seu login e a sua senha do seu banco, tá? E, pessoal, não pensem que eles estão focando em senhas de e-mail, não. Ainda não é esse tipo de coisa. Eles estão focando nos bancos. Mais um pouquinho mais embaixo vocês vão ver quais bancos que eles estão focando, tá? Porque basicamente eles mostram, né, como que esse ataque funciona. Primeiro, como que o DNS funciona, né? O seu roteador procura no DNS, o DNS diz para ele qual é o IP, e o IP e o roteador, com aquele IP em mãos, ele vai para o site do banco. Basicamente é isso, tá? Já o hijacking, o DNS hijacked, né, como a gente chama, ele vai buscar ele não tem acesso ao DNS legítimo, tá? E não tem acesso ao banco, ao site do banco legítimo. Ele tem acesso ao DNS malicioso e tem acesso ao banco malicioso, né? Que na verdade não é o banco, né? É o site do hacker. Então, é dessa maneira que o hacker tem acesso à sua senha do banco, tá? Basicamente, quando você coloca lá a sua senha, você está dizendo a sua senha para o hacker. Basicamente é isso, tá bom? E aí,
eu quero dizer uma coisa para vocês. É, esse código malicioso, pessoal, ele estava num dos maiores sites de acesso, um dos sites mais acessados do Brasil, tá? Até o final do ano passado, que é esse site aqui, ó, www.ofuxico.com.br, tá? Mas vamos lá, agora eu quero explicar uma coisa, eu quero dizer uma coisa que o site não tem culpa disso, tá? O site não foi mal intencionado, o site não teve má índole, tá? O site não teve nada a ver com isso. Na verdade, isso foi uma operação que ele foi vítima, tá, de pessoas que colocaram anúncios, tá, na rede de anúncios desse site, do site que eles tinham contrato. Então, eles tinham um contrato com uma empresa, né? Tipo o Google, por exemplo. O Google tem uma rede de anúncios, tá? Só que a rede de anúncios do Google é uma rede de anúncios que tem muitas restrições de funcionalidades, né? Então, por exemplo, você consegue colocar um bannerzinho, né? Um bannerzinho com imagens, mas tem redes de anúncios que você consegue colocar um bannerzinho e o banner se mexe, e o banner cresce, e o banner faz virar um vídeo, e o banner faz virar um joguinho que você pode jogar ali naquele bannerzinho, tá? Então, o banner, aquela rede de anúncios dá mais funcionalidade. Quanto mais funcionalidade aquela rede de anúncios der, mais código ele tem que permitir que você coloque ali. E quanto mais código ele permite que você coloque ali, mais possibilidades o hacker tem. Então, o hacker basicamente ele se privilegiou de uma rede de anúncios que dá muita possibilidade para ele, tá? E ele fez um código bastante complexo, vamos colocar assim, que deu acesso a ele à rede interna dos usuários. Basicamente é isso. E com esse acesso à rede interna dos usuários, ele acessa o seu roteador. Basicamente. Vamos continuar que vocês vão entender melhor. Então aqui ele acessou o site do Fuxico, né? Como eu falei para vocês. Lembrando que o Fuxico, pessoal, não teve má intenção, tá? Foi realmente uma questão da rede de anúncios que o Fuxico, como todos os outros sites, eles acabam tendo para poder gerar receita. Então, os sites hoje em dia eles têm que gerar algum tipo de receita e a rede de anúncios é uma maneira de gerar receita, tá? Então aqui ele fala um pouquinho sobre o código malicioso, tá? Pessoal, não vou entrar nesse mérito, tá? Não é minha especialidade, eu prefiro não falar sobre isso, até porque não quero que esse vídeo fique chato, tá bom? Então aqui ele fala bastante sobre o código, tá? E aí ele mostra um pouco sobre roteadores, né? Então aqui embaixo ele fala sobre, olha só, aqui. Ele tem uma lista de IPs padrões que ele tenta acessar. Então, lista de IPs que os roteadores utilizam como IPs padrões. Tá? Então, por exemplo, 10.0.0.1, 10.0.0.100 e assim por diante. Até o famoso 10.1. Desculpa, 192.168.0.1, 192.168.0.100, até IPs de roteadores, de provedores de internet. Para vocês verem que vocês às vezes tem aquele roteador da Vivo, aquele roteador da NET, aquele roteador da GVT, vocês não estão protegidos, tá? Reparem aqui, 192.168.25.1, tá? 192.168.10, que eu acho que é o da NET, tá? Vocês não estão protegidos, tá? Esse ponto 25.1 é o da Vivo. A maioria dos clientes da Vivo utilizam ele, né? Eu falo por mim mesmo, eu não utilizo ele porque eu tenho outro roteador, eu uso o meu em modo bridge e eu tenho um outro roteador em cima dele, né? Mas quem utiliza ele, eventualmente está vulnerável, tá? Aí vocês vão me falar, Léo, mas o hacker precisa saber o login e a senha do roteador. Mas vocês vão ver que o hacker tem o login e a senha padrão desses roteadores. Olha que loucura! Olha que loucura! Ele tem uma lista de IPs de logins e senhas padrão. Olha que doideira! Admin, admin
123 senha, admin senha 123, admin L, essa aqui eu acho que é da GVT, desculpa, da NET. Essa aqui, ó, admin GVT 123, é da GVT. Admin GVT 12345, admin 123456, admin Vivo 12345, suporte, esse é da Vivo. Vivo. Pessoal, ele testa uma penca de senhas, ó, da Telemar, da Vivo, da Oi. Olha aqui, ó, essa aqui é da Oi. Essa aqui é da Oi. Tá? Eu já tive um modemzinho da Oi que usou essa senha. Usuário, super, XDSL, Pessoal, ele tem uma lista de senhas dos principais modems, dos principais roteadores e dos principais provedores de internet. Então, não pensem que o simples fato de vocês terem um modem de um provedor de internet, vocês estão seguros. Vocês não estão seguros. Então, tomem muito cuidado, tá? Aí aqui ele ainda mostra uma lista de roteadores que tinham no banco de dados deles os principais roteadores que estavam vulneráveis, tá? Asus RT N56U, Bytec, D-Link, uma lista de D-Links, Linksys, ZTE. Pessoal, olha que loucura! Então, pessoal, eu estou mostrando isso para vocês saberem o que vocês precisam fazer para vocês estarem protegidos. Então, em primeiro lugar, o que vocês podem estar fazendo para vocês estarem protegidos? Primeira coisa, update no firmware do roteador de vocês. Mantenham o roteador de vocês na última versão do firmware, tá? Essa é uma prática, sempre uma prática boa, tá? Essa é uma prática sempre boa porque o firmware, apesar de vocês poderem trocar o login e a senha deles, colocar uma senha que não seja a senha padrão, tá? O firmware deles, desatualizado, pode ter algum backdoor, tá? E o backdoor pode ser uma porta de entrada para o hacker, tá? Para que ele entre sem ter a senha de vocês, tá bom? Número 2. Coloquem uma senha que não seja a senha padrão, tá? Admin, nem pensar. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem pensar. Coloquem uma senha que vocês utilizem, uma senha própria de vocês, uma senha que só vocês utilizem, tá? Não caiam nessa de usar senhas padrões, nem pensar em 1, 2, 3, 4, 5, por favor, tá? E, em terceiro lugar, se vocês tiverem um roteador da operadora de vocês, eu sei que às vezes é difícil, mas tentem colocar um outro roteador na frente do roteador de vocês. Na frente que eu digo, não deixe o roteador da operadora ser o último roteador de vocês. Liguem um outro roteador para rerotear o tráfego de vocês, tá? Tem gente que vai falar assim, Léo, isso não é bom fazer, vai deixar a internet mais lenta e tal. Não é bem assim. Se vocês colocarem um bom roteador, não vai deixar a internet de vocês mais lenta, tá? Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque um outro roteador que vocês coloquem por cima, né, do roteador do provedor de internet de vocês, vai fazer com que o seu roteador prevaleça e o seu roteador utilize os DNS. Vocês não vão deixar os DNS padrões do roteador da operadora de vocês. Então, dessa maneira, pelo menos, vocês conseguem mais ou menos fazer com que os DNS do roteador de vocês prevaleçam sobre os DNS do roteador padrão. Então, mesmo que haja algum problema, os DNS do seu roteador vão prevalecer sobre os DNS do roteador da operadora, tá bom? E vocês, sabendo que vocês têm uma senha segura no roteador de vocês, vocês têm um pouquinho mais de segurança, tá? Pessoal, 100% de segurança, infelizmente, na internet é impossível. Mas a gente consegue aumentar o nosso nível de segurança com melhores práticas que a gente consiga obter, tá? Agora, se vocês me perguntarem, Léo, qual a melhor prática que eu posso ter? Melhor prática, pessoal, quando vocês utilizam o roteador da operadora, colocar o roteador da operadora em modo bridge e vocês colocarem o roteador de vocês para rotear
o sinal, o sinal do roteador da operadora em modo bridge, tá? Basicamente, o roteador da operadora vai ficar funcionando como um modem, tá? Só que algumas operadoras não vão funcionar alguns serviços caso vocês utilizem em modo bridge. Por exemplo, vamos supor que vocês utilizem a operadora Vivo e vocês tenham, por exemplo, a Vivo TV, né? A operadora Vivo com a TV via fibra ótica, por exemplo. Caso vocês coloquem ele em modo bridge, vocês provavelmente não vão ter acesso à Vivo TV. A Vivo TV vai ficar, ela perde o sinal porque ela precisa do modem funcionando em modo normal para que vocês tenham acesso à TV. Então, isso acaba sendo um problema, tá? Então, só mesmo pontuando para vocês, quando vocês conversarem com o técnico da operadora, expliquem essa situação para eles e vejam com eles as possibilidades. De repente, vocês podem fazer um teste junto com eles e caso não funcione a Vivo TV, vocês podem voltar para o modo normal, né? Faz um reset no roteador deles e vocês vão voltar, a TV de vocês vai voltar a funcionar. No meu caso, por exemplo, eu tenho telefone, eu tenho o telefone fixo, tá? E o telefone fixo, por incrível que pareça, funciona mesmo em modo bridge. Então eu não tive problema. A minha televisão, ela é por satélite, então eu não tive problema, tá? Pessoal, não quero me estender muito no vídeo, tá? Fiz questão de fazer um vídeo mais curto, explicando, assim, tecnicamente aquilo que é mais importante para que vocês entendam, tá? O objetivo desse vídeo é que vocês ensinar vocês como se protegerem desse problema, tá? Não é explicar tecnicamente esse ataque, tá? E quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Só aproveitando a oportunidade de convidar vocês para os nossos grupos do Discord e do Telegram. O link está na descrição do vídeo, tá? Esses links aqui dessa matéria e da matéria já traduzida pelo Google, eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá bom? Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, aquele abraço e até logo. Tchau, tchau!